ser mudada a partir dos romanos, né, do helenismo, que coloca essa questão da moral dentro dessa relação. Então, a relação com os rapazes já começa a não ser uma coisa bem vista, né, a partir do helenismo. E, como Sônio, esse tratado do casamento que ele escreve, então ele dá esse peso moral para essa relação, mesmo que ainda muito timidamente, e coloca a mulher num lugar que o próprio Foucault observa isso na História da Sexualidade 3, que antes para os gregos não tinha tanto um ponto de vista num posicionamento social, como numa relação conjugal entre eles, como o Aldo trouxe os próprios enxertos dos textos do Mussônio. Então, esse deslocamento feito dos gregos aos romanos, e esse depois desdobramento com o cristianismo, chega hoje como a gente pode observar um moralismo que não acrescentou em muita coisa, e como eu falei antes, pelo tempo que tem isso, hoje o olhar para a figura feminina deveria ser muito mais diferenciado do que a gente tem hoje. Essas lutas, essas discussões a respeito do direito da mulher já deveriam ter sido superadas há muito tempo, porque Mussônio vai dizer isso há quanto tempo, né? E a questão que você coloca da relação com os rapazes, não tinha o que esconder, porque não tinha do que se envergonhar, desde que você não fosse passivo. Né? Isso já mais no universo gay, né? Para a gente dizendo isso. Então, são coisas que hoje a nossa sociedade gasta tempo discutindo, que para os antigos isso dá a impressão que a gente, em vez de evoluir em alguns aspectos, a gente acabou andando para trás. A impressão bem clara para quem quiser ver, e quando a gente trata dessas questões do matrimônio, essa relação da mulher, o papel da mulher, ou da própria questão das relações afetivas entre rapazes, enfim. Parece que a gente, em vez de evoluir, a gente retrocedeu, né? Quando hoje a gente começa a discutir coisas dentro da nossa sociedade que parece que a gente está discutindo coisas que, para eles, a gente acha que é muito moderno, mas parece que não somos tão modernos quanto parecemos ser, né? Exatamente. Olha, tem uma pergunta aqui do Douglas, que eu acho que você até já tocou e já respondeu, mas eu vou colocar aqui, se você quiser comentar mais um pouco, que o Douglas Peçanha fala o seguinte: até hoje acontece essas coisas de negativar a figura do passivo em detrimento do ativo. Será misoginia, para além da homofobia, um horror de signos relacionados ao feminino? E aí eu vou aumentar essa questão, porque como vocês estavam falando, me lembrou de um livro que eu li há muito tempo atrás, que eu acho que é Nos Submundos da Antiguidade, da Catherine Salles, que ela vai falar sobre a questão dos homens não poderem ser afeminados, né? Que o homem afeminado na Grécia Antiga era um problema, assim, no sentido de ter relações com o homem, que se você não fosse, né, o passivo, né, não seria um problema, mas ser afeminado seria um problema para a antiguidade em relação à questão, né, da vida pública. Então, se vocês puderem comentar sobre isso. Bom, o Douglas, ele está falando porque eu posso falar com conhecimento de causa porque eu sou gay, né? Então, realmente, existe essa questão entre a comunidade gay de esse olhar para o passivo como se fosse algo ruim, algo inferior, algo negativo. Ou seja, a figura do gay que é passivo numa relação, normalmente ele é vítima não, né? Mas muitas vezes sim, mas ele tem piadas, né? Deboche, como se fosse algo ruim. E o gay ativo, no caso, é sempre aquele que mantém esse lugar de poder. E quando a gente olha para os antigos e vê isso refletido no mundo político, no mundo social, é aquilo que eu disse, parece que a gente não evoluiu nada. Né? E quando você faz esse deslocamento para a figura feminina, que o próprio Douglas coloca no final da pergunta, um horror de signos relacionados ao feminino,
pode sim fazer essa ligação. É como se esse lugar de passividade é o lugar do feminino, o lugar da mulher. Então, o homem, numa relação homoafetiva, ser passivo, ele está fazendo o lugar da mulher no sexo, então é algo ruim, é algo que mancha a imagem dele. Então, para os gregos, a figura pública do homem não tinha problema se ele tivesse relações com o homem, mas ele jamais poderia se equiparar ao lugar que a mulher ocupa nessa relação. Então, a gente vê uma repetição grotesca desse machismo que ainda vigora até no meio das minorias, né? Que a gente sempre comenta, eu e o Aldo conversa, parece que as próprias minorias criam suas minorias e tentam oprimir elas. Então, é um discurso que parece que se perde no meio e a gente fica pensando, meu Deus, é uma coisa tão óbvia, por que existem essas questões ainda, né, a ser gastadas, né, coisas que já deveriam ser superadas, né? Não sei se eu aproximei da resposta que o Douglas pretendeu aí com a pergunta e deixo. Bom, tem mais uma questão aqui da Cassiana, que também é para o professor Aldo e Vilmar, que ela pergunta: o amor antérico pode ser entendido como uma tarefa no sentido de que a concórdia entre os amantes não está dada, mas é construída e precisa ser mantida? Essa pergunta é ótima, porque a concórdia justamente é uma das coisas que era assegurada, né? Era propiciada por Eros, né? De acordo com o Zenão de Sítio. Só recuando um pouquinho, né, quando a Priscila falou do Sócrates, de fato, a relação que ele tem com as mulheres, em geral, é muito negativa, com a própria mulher. Né? Aquela imagem do Sócrates na prisão, chega a mulher dele chorando, tira essa mulher daqui, né? Aí quando vem um carcereiro chorando, ele fala, pobre homem, né? Ele tem uma relação completamente diversa, né? Então, o Sócrates do Platão, tal como representado por Platão, ele está dentro daquele registro do amor antérico pederástico, sem sombra de dúvida. Então, a relação que ele tem com a mulher é uma relação vertical, né? Que não é importante para ele, no sentido pessoal. E ainda mais porque o amor antérico era visto, dentro da pederastia, como um meio de propiciar a virtude do mais jovem. Essa era a ideia. Daí que a ideia de Sócrates é que você, pela beleza, eu tinha um pouco de fisionomia, né? Pela beleza do jovem, você constata que ele pode ascender à virtude. Então, a beleza física era um indicativo de potencial de virtude. E o papel do amante era propiciar o desenvolvimento dessa virtude. Então, daí essa ideia do mais jovem, do mais velho com o mais jovem, né? Então, era uma paideia, né? Uma paideia pederástica. E isso depois, o Musônio, ele transfere para o seio da relação. Certo? Primeiro aparece em Xenofonte, como a gente falou, mas em Xenofonte é estranho, tanto que o Xenofonte mostra só falando sobre isso como algo assim fora do comum. Né? Pô, ele falou, veja, fulano e Beltrano, eles estão sempre com os garotos, os rapazes, né? Ora são amantes, ora são amados, mas já o nosso amigo aqui, ele tem uma relação antérica com a mulher. É algo extraordinário, né? Fora do contexto. Porque, de fato, como o Vilmar mostrou ali, isso está fora do ambiente cultural, né? Está fora de sintonia, é algo realmente espetacular, né? Uma exceção da exceção. Né? E Musônio vê isso, justamente o casamento como um modo de estabelecer e enfatizar essa concórdia, né? Como os estoicos definem a concórdia, como você ter princípios iguais, né? Princípios semelhantes, como hoje diria, concordar com os fundamentos, né? Que é essencial na vida. Né? Então, uma vida em concórdia estaria com certeza de acordo com o amor antérico e seria algo que desenvolvido, né, por esse amor antérico, justamente porque isso não falamos sobre isso, mas algo que vamos falar depois, né, em outro texto, sobre o caráter falante do amor nesse sentido. Né? O amor antérico, como a amizade, se caracteriza o quê? Por logos em abundância, né? Com as palavras, né? O amor é falante, né?
E o amor é falando justamente para estabelecer pontos de equilíbrio, pontos de concórdia, pontos de discórdia também, né? Mas sempre quando há uma discórdia, as pessoas falam mais ainda para reencontrar a concórdia, né? Então, é algo assim. O Agora, Aldo, só dentro do que você disse aí, me parece que o grande problema para os gregos, para além da força física, era não considerar a mulher como um semelhante na capacidade cognitiva. Exatamente. Então, como a gente traz no início da nossa fala e como o próprio Foucault observa, o matrimônio ele era feito único e exclusivo para fins econômicos e políticos. Exato. Então, a mulher não podia contribuir mais para além disso e da criação dos filhos até uma certa idade, porque depois ela não podia mais educar. E o que dava um respaldo para se criar essa cultura das relações homoafetivas, né? Porque entre os homens existe esse potencial de colaboração. E quando o Mussolini traz esse rompimento, o que eu repito, para mim foi uma ousadia para a época, ele diz, não, a mulher é capaz de pensar sim, ela pode filosofar, como ele coloca com todas essas palavras. Então, aí o matrimônio ganha uma outra visão. Ou seja, essa relação homem-mulher passa a ser defendida como uma questão importante para a filosofia, porque antes era até dito que o homem casado atrapalhava o exercício do filosofar. E aí a pederastia começa a ser mal vista, né? Começa a ser aquela coisa não muito bem vista, né? Porque aí já começa a introduzir a questão moral, né? E por aí vai. Mas a única relação que eu lembro positiva, né, de homem e mulher em Sócrates é com Diotima, né? Mas é episódica. A Diotima não faz parte do ciclo socrático. Não é um semelhante, né, como no sentido horizontal, né? Não é um outro homem, né? Porque enquanto Sócrates vivia com os rapazes o tempo todo, né, esse contato com Diotima foi episódico. E com sua esposa sempre negativo, né? e vocês acham que essa questão, né, dos gregos antigos com as mulheres, né, de não ter uma relação de igualdade, também se passava muito pela questão da educação, porque as mulheres também não eram educadas, então parecia que os homens não tinham que conversar no sentido, né, dessa filia, dessa amizade, e aí talvez no helenismo, quando você tem aí a possibilidade das mulheres também participarem, né, aí você já tem uma outra relação, porque Diotima parece que ela é um personagem que está ali para ensinar, né, que ensina Sócrates sobre o amor, mas ela é algo excêntrico, né? Exatamente. Não é que a gente consegue ver, não né? é a norma, né? Não é a norma. E aí me vem na minha cabeça as sacerdotisas de Safo também, né? Então, assim, são algumas exceções nesse mundo que era extremamente excludente para as mulheres, no sentido da educação, né? De não possibilitar o acesso, em que os homens conseguiriam ali, com a pederastia, com a paideia, ter uma relação muito mais educativa do que as próprias mulheres conseguiriam ter, né, em relação à educação e ensino, né? Porque também esse é o grande diferencial do Mussolini, né? Ele vai propor isso com todas as palavras. Isso já está expresso em Platão, né? Mas o Mussolini, pela primeira vez, coloca isso com todas as palavras e explicando detidamente por que as mulheres têm que ser educadas como os homens em filosofia, por que isso é importante e tudo mais. Então, ali já se torna isso uma possibilidade real, né? Antes era uma mera possibilidade, no tempo de Platão. Tanto que, se não me engano, havia 2 alunas de Platão que participavam das aulas dele, mas elas só podiam entrar nas aulas de Platão vestidas de homens, né? Elas não podiam entrar, porque as mulheres eram proibidas nesse sentido, né? Então, enquanto em Roma já é uma outra coisa, né? Já o campo de atuação da mulher começou a se abrir. Ótimo, gente. Mas, não sei se posso ou não. Sim. Não, porque eu não consegui lembrar bem o nome do rei, mas quando eu me lembrar depois, quando eu encontrar, vou enviar para vocês, Sheila, Vilmar e o Aldo. Me parece que é no volume 3 da História de Sexualidade,
que de fato Foucault fala de um rei que dizia que os gregos pensam que ele manda. O rei diz, os gregos pensam que eu mando. E disse, olha, em casa a minha esposa manda em mim, os meus filhos mandam na minha esposa e eu mando nos gregos. Porque como é para a política, então para os gregos, quer dizer, diz para o povo, qualquer pessoa pode mandar. Então, que era para dizer que de fato, se de fato era que era exceção ver esse tipo de texto, mas também aqueles que se posicionavam em relação a esse tipo de relação levavam com seriedade. Por exemplo, se a gente pensa no Ulisses, depois da Guerra de Troia, ele teve várias propostas para ficar, inclusive com a deusa Calipso, mas ele não aceitou. Ele preferiu voltar para os braços e para o amor de Penelope. Então, quer dizer que, em algum momento, aqueles que se comprometiam com isso, com esse amor heterossexual, em algum momento também o faziam com algum tipo de... Quer dizer que não, havia essa diferença muito firmada, tal como o disse Vilmar e Aldo, mas havia também um certo grupo que olhava precisamente para a figura da mulher como responsabilidade. Olhemos para Aristóteles. O exemplo típico que Aristóteles vai dar de economia é que essa coisa, o governo da casa, e que era essencialmente também que estava governado, quer dizer, pela mulher, mas Aristóteles diz o país grande começa lá. Começa a família, depois a aldeia, depois mais tarde temos assim esse como é que chama? Esse país grande, né? E depois também ver mesmo esta relação homossexual, a relação da pediatria, porque quando nós vamos ver no banquete de Sócrates, está também um pouco refinado, né? Seguramente que Vilmar, Priscila e Aldo se lembrarão da relação de Sócrates com Alcibíades no banquete. Alcibíades fica chateado, porque depois de terem bebido, e ele achou que a conversa que estava a ter com Sócrates deveria terminar na cama com uma relação sexual. E quando chega, diz o texto, Alcibíades começa a interlaçar os seus pés, as suas pernas, a Sócrates. O que é que Sócrates faz? Simplesmente se levanta e Alcibíades fica chateado. E então, em Xenofonte, nós vamos encontrar isso, que de fato, aquele que tem poder, e por isso que o Xenofonte vai dizer que há feridas do corpo, ferida física que pode ser curada, mas a ferida da alma não pode ser curada. Quer dizer que aqueles mais velhos que tinham responsabilidade de educar os mais novos, quando usa indevidamente o seu poder de educar, é isso que o Xenofonte vai dizer, que estes assim destroem a educação. Então, e daí que depois eu concordo com... Quando o Vilmar falava, eu lembrei justamente de Antístenes, que vai perguntar, ok, digam-me, em matéria da política, o que a minha prática com os rapazes compromete. Então, quer dizer, eu estou plenamente de acordo com vocês, mas queria só trazer estes textos que também existem, em que há gente que se compromete, por exemplo, em matéria de casamento com mulher. Não me lembro bem o nome do rei, mas está na História da Sexualidade 3. Quando eu encontrar aí a passagem, eu enviarei, que diz, não, os gregos pensam que eu mando. Em casa, manda, a minha esposa manda em mim, os meus filhos mandam em minha esposa, e eu, ok, mando nos gregos, porque para fazer política qualquer pessoa pode mandar. Mas eu vou tentar encontrar. Gente, tem mais uma questão aqui, que é do Cláudio, que ele pergunta se o amor antérico só existe entre homem e mulher, jamais entre pessoas do mesmo gênero. E tem mais uma questão aqui,
que é do Farol Fazer Filosofia, que ela pergunta, mas a questão aí parece não ser resolvida. O passivo era sempre o mais novo, que não poderia gostar, e quando ele fica mais velho, isso parece não ter sido resolvido. Ou seja, em algum momento o mais novo terá papel de ser ativo? Fica essa história pregressa. Então, isso é uma história confusa. A gente entra naquela ideia do 7, né? Número 7. Então, eles diziam que o garoto estava preparado para uma relação pederástica aos 14. E até hoje a gente tem essa ideia do 7, porque aos 21 a gente tem a ideia do quê? Da maioridade, não é isso? E aos 28 se invertia, né? Aí ele não podia ser mais um amado, né? Se tornaria um amante a partir dos 28. Então havia essa matemática aí, enfim, essa ideia toda do número 7, toda essa coisa, né? Agora, essa pergunta anterior é interessante, porque o que a gente está vendo é que eles estão discutindo sobre o amor antérico, mas o amor antérico é pensado independentemente de sexualidade. Inclusive, isso é um dos temas relativos à República de Zenão. Que relações ali ele comporta? Ele comporta todas as relações. Homem-homem, mulher-mulher, homem-mulher, todas são possíveis, né? Então, o sonho está enfatizando a relação homem-mulher, né? Mas pelo caráter de sua estabilidade, podemos dizer assim. Mas em nenhum momento ele vai negar, não vejo ele negando essa possibilidade, no caso homem-homem ou mulher-mulher. Não acontece. Não é isso, Weimar? A segunda pergunta, Priscila, que o Farofa colocou, me fez pensar algumas coisinhas que eu vou ser bem breve. A questão da idade estava ligada ao que me parece a questão da sabedoria, novamente a questão do saber. Então, até uma certa idade, como o Aldo falou, o homem ele ia ser passivo porque essa passividade estava ligada a uma falta de sabedoria que é normal para a mulher. Depois de quando ele envelhece, o que a gente entende, o que os gregos também entendiam? Com a idade, supõe-se que a pessoa vai ficar mais sábia. Então, ele não pode ser mais ocupar o lugar feminino, não é a questão do lugar é o lugar da passividade que remete ao feminino. Então, agora ele tem que ser o homem da polis, aquele que governa, né? Aquele que governa os outros, né? E aí não cabe mais ele ser passivo, por mais que ele goste. Se ele gostar, então ele vai ter que fazer escondido, porque se era descoberto, então ele se queimava na polis, né? E parece que está sempre o eixo principal a questão do saber aí. E essas picuinhas, esses detalhes de ser passivo, ser ativo, e com a idade, está tudo ligado até que ponto. Então, o Alcebiades, como era jovem, então ele não era sábio, então ele estava aprendendo a ser sábio. Então, na relação, ele ia ser passivo. Com a certa idade, ele queria fazer o quê? Quando ele procura Sócrates na história da hermenêutica, na hermenêutica do sujeito, o Foucault ele observa isso. Ele procura Sócrates para aprender a governar a polis. Então, até que ele aprenda a governar a polis, ele tem que aprender a governar a si e adquirir sabedoria para isso. E a última questão que eu quero colocar é que sempre quando eu penso na relação de amizade de Alcebiades e Sócrates, essa amizade, a gente pode dizer uma amizade colorida, usando as nossas palavras hoje, eu penso também na relação de amizade de Sêneca com Lucílio, nas cartas, que não tinha essa conotação sexual, que é uma outra observação a ser colocada, e que para o estoicismo isso muda, né? A gente coloca, inclusive, no nosso texto, existe esse deslocamento. E uma outra questão, para fechar a questão da idade que o Farofa traz, a idade, para os gregos, a sabedoria, você só podia aprender até uma certa idade. E para os estoicos, no helenismo, já começa a entender que há sempre tempo para aprender. E o velho ancião também tem que estar todos os dias labutando a sabedoria, buscando o conhecimento de si, né? E Sócrates, o Sêneca fala muito isso com Lucílio nas cartas e por aí vai. Seriam essas colocações. Só acrescentaria uma coisinha, que o 14 anos é porque consideravam que era a idade da razão, né?
Os históricos, inclusive, falam isso claramente para eles. Aos 14 anos, o ser humano se torna propriamente racional. E que, independentemente do tipo de relação, se é homem, mulher, homem, mulher, o que importava dessas relações, pelo ponto de vista filosófico, era a questão da virtude. Então, eram relações que eram desenvolvidas tendo em vista a virtude. O sexo aí era acidental, o sexo nunca era fim, entendeu? Podia ocorrer, como falou o Vilmar ali, podia ocorrer ou podia não ocorrer. Como no caso de Sêneca e Lucílio, provavelmente não ocorreu, né? E em outros casos. Então, o objetivo era esse, era desenvolver o potencial de virtude do amado, que, por sua beleza, revelava esse potencial. Então, a beleza física, né? O fiés, não, ser bem constituído, certo? Era sinal de que tinha potencial para a virtude. Então, isso é importante notar porque, para não se fazer nenhum paralelo indevido com a atualidade, porque muitas relações são desenvolvidas meramente pelo sentido sexual, né? Que não é o caso dessas relações que a gente está conversando aqui. Podia haver sexo, podia não haver, mas não era muito importante. Certo? Como bem falou ali, como uma amizade colorida, né? A amizade vem antes da cor, né? Nesse sentido. Gente, eu só tenho a agradecer essa mesa de hoje, todo mundo que participou, mandou perguntas, está todo mundo agradecendo muito, dando parabéns. Acho que vocês podem acompanhar aí no chat, né? Tem muitos pedidos, assim, né? De parabéns e tudo. E realmente a mesa foi ótima. Só tenho a agradecer professor Aldo, professor Inácio, professor Vilmar. Então, agradeço demais a todos, né? Por vocês terem aceitado o convite de estar aqui falando com a gente nesse evento. E, enfim, vamos encerrar esse evento hoje e chamar, né, convidar para amanhã, 2h30 da tarde, estaremos dando continuidade ao evento. Teremos uma mesa 2h30, depois 6 da tarde, e na quinta também, na sexta também, 2h30 e 6 da tarde. Então, ainda temos mais 4 mesas aí para encerrar o evento, quinta e sexta. Enfim, vou só passar a palavra ao professor Inácio, professor Vilmar, professor Aldo depois, e aí a gente encerra hoje só para as últimas palavras, para a gente poder se despedir. Professor Não, Inácio. eu só quero agradecer. Foi muito bom estar aqui com o pessoal, aprender. E depois vou chatear ao Aldo aí para indicar mais textos sobre o sono para continuar a aprender. Então, olha, eu gostei. E agradeço. Se for, depois vou desafiar o Aldo e o Vilmar para ver se na mesma linha podemos tratar textos de Eurípides, que Helena e Écuba, que são textos que iriam mais ou menos em contra, mais ou menos daquilo que aqui foi apresentado, para vermos como é que se pode fazer este cruzamento, este casamento. Mas agradeço a Priscila, agradeço as pessoas que contigo estão a organizar. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu que agradeço. Professor Vilmar. Obrigado, Vilmar. Obrigado, Inácio. Desculpa, estou falando ao mesmo tempo. Não, agora quando comecei, eu estava extremamente cansado. Eu estava deitado, chorando. Vocês já choraram de cansaço? Eu tenho deitado chorando de cansaço. Aí, mas a discussão foi tão boa que agora já estou renovado. Então, obrigado aí pela oportunidade e pela conversa. Professor Vilmar. Bom, o gato está derrubando as coisas aqui, porque eu estou olhando para trás da hora. Eu agradeço muito cada um de vocês, pessoal que participou, né, pela oportunidade, pelo convite também, que é sempre muito bom ter essas discussões, né? E eu sempre fico pensando, como eu disse e concluo a minha fala, quando a gente olha para os antigos, né, a gente vê que parece que pouco a gente evoluiu em muita coisa, né? Principalmente no que diz respeito às questões morais e éticas, né? Quando a gente hoje ainda discute esse lugar da mulher na sociedade e essas questões ligadas à sexualidade. Parece que o sexo virou um tabu que parece que a gente, ainda em 2023, nós não conseguimos superar.
isso, né? Então, eu agradeço mesmo. Tá ótimo, gente. Agradeço a todos também que ficaram até o final. Vou encerrar nossa mesa e até amanhã, 2h30. Ao vivo? Boa tarde, gente. Vamos começar a segunda mesa do dia. Esse dia que melhor, mais forte, com mais carne e tudo, entendeu? Mas o termo que o pessoal usava era esse, melhoramento genético. Quem disse que é o melhoramento? Melhoramento para quem, né? Exato. Musculoso. Não, né? mas esse é o princípio da seleção artificial. É isso, né? Você seleciona não pensando no bem daquele bicho que você está selecionando, ou da planta, né? Que você está selecionando. Está É pensando o bem no do seu manipulador, né? bem. Uhum. Num bem isso. Num outro bem, né? Que seja qualquer, né? Entendi. Não, esse negócio aí é muito complicado. Como que vocês estão aí usando a inteligência artificial? Já que a gente falou bastante, vocês estão usando muito? Como que tá? Chat Então, GPT e tudo? Como Eu que tá? uso pra correção, cara. Eu já tentei fazer roteiro lá e fica muito genérico. É aquilo que eu tava falando pra você ontem, né? Que o ChatGPT, ele pega sempre o básico do básico pra fazer qualquer coisa. Ele não cria nada, ele pega o que já existe e dá aquela... Que nem... Você pede pra ele fazer uma sequência de um filme. Vai, Exterminador do Futuro 7. Escreve aí. Ele vai pegar, tipo... Sabe aquela descrição do filme que tem atrás da fita de VHS? Sinopsezinha. Isso. Ele vai fazer basicamente aquilo, o básico do básico. Buscou longe isso, hein? Mas entregou idade animal agora. O coisinha No atrás do VHS, cara. Você ia na locadora, você ficava virando pra ter certeza. Correção, é a descrição do Netflix. Correção, vamos até a casa do Coringa, né? O resuminho do Netflix. É, né? então. É isso que ele faz, sabe? Então, aí o que eu faço? Eu escrevo um roteiro. Você foi lembrar de Feira da Fruta. Que pariu, viu? Mas você já tentou fazer um roteiro do zero, só pra ver como que ficava? Tentei pra ver como é que Mandou ele ficava. fazer? E não... Então, ele usa muito adjetivo, tipo... Ele faz assim... Vou falar do OVNI de Las Vegas. Era uma noite muito triste e apareceu um OVNI no céu. As pessoas ficaram espantadas. Oh, meu Deus, é um OVNI. Sabe, desse jeito. Aí fica muito É estranho. um pássaro? É um avião? Não, é um voador. Oh, o que ele vai fazer comigo, meu Deus do céu. É o Batman e Robin. Aparece vocês dois vestidos, né? Aparece um sacane de Vamos fazer, façam. Quero Você de Robin. Faz a montagem aí pra nós. Quero ver Então, que eu uso assim, eu escrevo roteiro, até pelo mesmo motivo que você escreve à mão, pra me envolver mais com o roteiro, e jogo pra, tem erro de concordância, qualquer coisa do tipo, aí ele dá uma otimizada no texto. E eu queria aprender a usar o Midjourney, cara, mas eu acho... Midjourney, Só que eu sou Midjourney, burro. eu já fiz Pra várias fazer capinhas. miniatura? É. Eu fiz várias, cara. Várias. Eu não consegui... É que, mano, eu não manjo nada de Discord, Tem cara. umas que ficam O sensacionais, T-Rex cara. vegano ficou legal. O T-Rex na arca. Eu mandei pra T-Rex vegano? Como Nessa seria? Ele não discussão teria toda, presa? Nessa discussão Não, teria, não. porque o dente dele fica caindo, né? Um dia cai, coitado. É um dente mole, coitado. É um banguelão. Eu mandei pra eles o T-Rex vegano que eu fiz no Midjourney. Você fez umas thumbnails no... Cara, eu faço muitas thumbnails no Midjourney. Porque, por então. exemplo, tô falando de buraco negro. Isso é uma e ideia tal, muito boa, hein? E aí você coloca lá exoplaneta, cara. Sabe aqueles desenhos artísticos de exoplaneta? O Midjourney faz muito bem, cara. Então, pra Ele fazer sabe o que é um capinha- exoplaneta? Você colocou lá Sabe? informações... Não, você coloca, você escreve no prompt assim, um planeta. Você só orbitando- escreve no tá na prompt. internet. Você não precisa adicionar Não. coisa nova. Tipo, Não olha, precisa. eu não tenho no banco de dados isso, você coloca a foto lá. Não. Se você pedir uma coisa muito recente que foi descoberta ontem, ele não vai saber colocar.
Porque tem um banco de dados... Mas pelo você menos- tem como atualizar, não? Ou só atualiza quem é o Não, dono lá da Midjourney empresa? não, lá? Midjourney tá Ah, atualizado. Ah, O Midjourney é o atualizado. ChatGPT é assim, até 2021, né? O ChatGPT gratuito, a 3.5, é até outubro de 2021. Então. A 4 não. A 4 ela tá atualizada. Atualizada. É. Só Não, que mas é eu quero paga. saber assim, por exemplo, sei lá, eu quero uma miniatura que coloque, sei lá, o Sérgio de Batman e você de Robin. Ah, não, aí eu Ele assim, tem ele que não vai saber. saber. Então, É. Ele tem que saber quem é o Sérgio e quem é o Nesse Schwarzenegger. caso aí não é. E aí, aquela mas eu do não, T-Rex- eu não tenho como adicionar informação, é isso? Isso que eu tô perguntando. Não, Não, tem no como Midjourney chegar e não falar dá. assim, ó, várias fotos do Sérgio, várias fotos suas. É, mas se tiver, tem que procurar para ver se existe. Obrigado. Se tiver e você escrever lá, do jeito que tá, por exemplo, no Google, você vai, Sérgio Sacani e Schwarza. Se tiver, ele acha. O Midjourney, cara, ele imita o traço das pessoas. Isso aí é legal pra cara. caramba. Ah, quero no estilo anime, do Akira Toriyama. Ele vai lá e faz, cara. Por exemplo, o dia que eu tava lá no Vilela, que a gente fez um programa sobre inteligência artificial, nós pedimos pro Midjourney gerar um negócio com o estilo Vilela. Rogério Vilela. E o Vilela olhou e falou, caramba, ele gerou mesmo. Esse aí é Doido, meu cara. traço. E entendeu? você sabe que o Divasca estava contando que ele é um que falou, porque o Divasca, uma das coisas que ele conseguia fazer muito bem, que ele consegue, né, coitado, não morreu. Uma das coisas que o Divasca sabe fazer muito bem é imitar o traço dos outros para fazer as ilustrações que mandavam, né? Então, o Estadão, a coisa, não sei o quê. Então, ele fazia essas coisas, né? Na UOL também, que ele trabalhou. Um estilo tal, né? É, e aí ele chegou, quando saiu esse negócio, ele falou assim, perdi o emprego. Eu não preciso mais, ninguém precisa mais de mim para fazer esse tipo de coisa, né? Esse é um drama que a galera tá vivendo. Falta um coração nisso, né? Falta. Porque genérico. às vezes Cara, mas a pessoa que sabe fazer e vai fazer na mão fica genial. E a máquina vai deixar o negócio bom. Não, mas aí você tem que entrar nos prompts que existem do Midjourney, cara. Tem prompt que é tipo um texto desse tamanho, porque você pode colocar tudo, cara. Eu quero com estilo assim, iluminação assado, traço assim, afinando não sei o quê, na proporção tal, no jeito. Você vai escrevendo tudo pra ele, é tipo um programa. Não, mas o ChatGPT também é assim. E aí, não, o ChatGPT também. Mas no Midjourney você escreve tudo isso, cara, e ele gera uns negócios assim sensacionais, cara. É um negócio. Então eu fiz muito. Já fez alguma capinha? Você já fez? Então. No Midjourney você não usa, né? É porque tem que usar Tem que atar o Discord. Eu sou muito Eles burro. colocaram uma barreira. Ah. Eles colocaram essa barreira Ah, porque senão, você só cara, pode usar eles no não iam Discord. aguentar. É, você tem Você que ter usa o pelo Discord. Discord. Eu odeio o Discord. Então, eu não Tá vendo? consigo. Essa foi a barreira. Porque o ChatGPT, ele ganhou popularidade, que é um negócio muito direto. Sim. O Midjourney falou, cara, nós temos que colocar uma barreira aqui, senão não vamos ter servidor pra aguentar Eu isso, entendeu? odeio o Discord. Somos o dois, Discord é um erro da humanidade. Eu discordo de quem acha ele bom. Eu discordo, exatamente. Eu discordo de quem gosta do Discord, cara. É um erro da humanidade. Foi o programa que acho que dos últimos anos, por causa das lives na pandemia e tal, foi o programa que eu mais desinstalei na minha vida. Eu instalava quando alguém falava, olha, a gente vai fazer pelo uma live, Discord, né? tem que ser pelo Discord. Eu falei, puta Bem-vindo que a pariu, lá vou eu Leitão.lar. baixar, não sei o quê. Beleza, pelo Discord, tá. Cara, terminava a live, eu ia lá, Desinstala e o vai programa, embora. desinstalar. Nossa senhora, como eu odeio o Discord. Eu desisti de mexer no Midjourney por causa disso, cara. Não, eles colocaram essa barreira aí. Mas você já fez alguma coisa no Funcionou ChatGPT? pra mim. A barreira tá perfeita, cara. perfeito. Funcionou pra mim. Então é isso aí, ó. Não vou fazer mais o Midjourney. Ou eu vou ter que instalar essa porcaria desse negócio. Imagina, cara, os desenhos de dinossauro que você poder fazer no Midjourney, cara. Eu mandei pra T-Rex vegano. mas Aquilo lá eu escrevi só assim, ó. T-Rex vegano na Arca de Noé, em português, cara. E ele gerou aquele negócio lá. Legal pra. Não ficou legal pra caramba? Pô. Ficou quadrúpede. Porque Ele fez uns. ficou quadrúpede. Porque, né, os dinossauros, a maioria dos dinossauros herbívoros, todos ficaram quadrúpedes. Então, olha olha, só. Ó, ele já Ah, foi na lógica do frente, ó. negócio, Já cara. foi na frente, tá vendo só? Que interessante. É uma lógica. Mas você já usou, Pirula, o ChatGPT pra alguma coisa? Nem pra Ah, gerar eu um já roteirinho, testei. alguma coisa assim? Eu já testei, mas não pra vídeo. Que nem, por exemplo, eu tinha feito aquele meu shorts que não deu certo, né? Sobre o Tuatara. Que é de propósito, né? Eu fiz os shorts lá que era pra não terminar mesmo. E eu nem fiz, no caso, um shorts melhor depois, do Tuatara, um vídeo depois, porque o Bruno e a Amanda lá do Zoom Mundo já tinham feito um vídeo tão bom do Tuatara que eu falei, ó, vocês dão uma olhada lá nos vídeos dele que você não precisa mais do meu. Mas eu fui, por curiosidade, no ChatGPT
e digitei lá, né, roteiro sobre o Tuatara. Descreva o Tuatara e fale não sei o quê. Aí você pode falar em 1 minuto. Olha, Ele monta pra você em 1 só. minuto, cara. Eu não sou burro, podia ter feito isso para o TikTok. E eles cara. colocaram a descrição genérica ali. Tinha umas 2 coisas lá que eu mudaria, mas o que eu percebi é, alguém já fez isso. Ah, com certeza. Alguém já foi atrás do Tuatara, porque tá com muita carinha de, sabe, informação Sim, padronizadinha. Mas alguém foi e tá por aí e ele buscou. Exato. Tá muito padronizadinho. Mas sabe o que é bizarro, Pirula? Se você pegar esse Tuatara, é Tuatara o nome dele? É. Pede pra ele fazer um roteiro de 1 minuto, aí ele faz. Aí se você pegar com o mesmo texto, quer um roteiro de 1 minuto, ele vai mandar uma coisa diferente. Claro, porque ele tem a aleatoriedade Então. da inteligência artificial. Eu fiz isso com o Tuatara. Mandou o mesmo texto. Mandou o mesmo? Cara, comigo nunca aconteceu. Comigo também não. Mas deve ser porque não tem tanta informação em português. Pode ser. Pode ser. Mas eu vou te falar. Putz, você falou agora um negócio do... Ah, eu vi já pessoas que usam o ChatGPT não para escrever o roteiro, mas para resumir o roteiro. Então a pessoa tem o roteiro escrito, você pode pôr no prompt quantas linhas for, né? Pode. Então o cara pega um roteiro de 7 páginas, cola lá e fala, ó, me resume para 5 Você minutos. pode colocar resume, arruma as concordâncias, tira vício de linguagem, tira... Ele ajeita toda essa parte aí. Isso eu uso, eu acho legal. Agora pra fazer roteiro. Agora eu vou te dar uma dica. Até eu dou para meus alunos essa dica. Existe um negócio, eu até falei pro Chuasa ontem lá antes. Existe um negócio chamado Chat PDF, que é sensacional. Não sei se você já usou. Não. Que é assim, você pega um artigo científico, carrega nele, nesse Chat PDF. E aí o seu chat não é mais com tudo, é só com o artigo. Então você pega um artigo de 30 páginas e começa. Resume o artigo para mim. Qual a metodologia usada? Quais os principais resultados? E ele vai montando tudo para você, cara. Linguagem acessível. E tudo, cara. Ele monta... Tem 2. Tem o SciSpace, vou falar pra galera, ó, SciSpace e o Chat PDF. Cara, isso pra ler artigo científico, cara. Eu só tô lendo artigo assim agora. É muito bom, cara. E o SciSpace, esse outro, você tem um artigo que tem uma figura, você marca a figura aqui e manda, explica a figura. Ele explica a figura pra você, cara. É um negócio sensacional. Parece mágica, cara. É um negócio sensacional, cara. Então fica a dica aí, ó. Chat Cara. PDF e SciSpace. A cara do Pirula. Cara, a conversa mudou agora. Agora É a demais, conversa cara. mudou. É demais, testa lá. Testa Eu sairei diferente desta mesa. Sério? É muito Sairei bom, cara. diferente. Porque, por exemplo, Eu achei que a comida ia ser a coisa Você mais pega um diferente aluno de aqui, né? doutorado que tem que ler lá, tipo, 20, 30 artigos no final de semana, entendeu? O que eu falo para meus alunos é o seguinte, cara, joga no chat PDF, pede um resumo, que ele vai dar o resumo perfeito, que é só do artigo. E aí você vai ver o que você vai ler mais profundamente ou não. E aí dos 20 você vai reduzir a 3, 4. E aqueles 3, 4, aí você pode começar a fazer uns negócios bem, bem forte. Qual metodologia usada? Quais os principais resultados? Quais foram os objetos usados no estudo? E aí ele vai montando tudo para você. E no final você ainda pode pegar e falar assim, faz um resumo para mim em bullet points, tipo, cria aí 20 bullet points que resumam esse artigo. Mano. E ele pá. E aí, vou dar uma outra agora. Não precisa mais de press release. Não precisa, basicamente não precisa mais de press release. Mais release pessoas você não emitidas. precisa mais. Agora quer ver uma mais legal ainda? Jornalista, tchau. Jornalista científico. Quer ver tchau. uma mais legal ainda? Sabe aquele site Archive? Não sei se você usa o Archive. Archive, né? Você já pegou o artigo lá. Tem uma extensão do Chrome que você coloca no Chrome, na hora que você entra no Archive, embaixo ele já faz o resumo do artigo para você, cara. Caramba. O resumão mesmo. Ele coloca, ó, esse artigo foi escrito pelo tal, eles queriam pesquisar isso aqui em inglês. Por enquanto, isso aí só faz em inglês. Mas o chat PDF, você fala em português. O artigo pode estar em francês. Você escreve em português, ele te responde em português, cara. Isso é incrível. É um negócio sensacional, cara. Ah, ele traduz. Traduz. Putz, então é a solução para aqueles artigos em chinês Claro. que aparecem. Ué, eu tenho, na minha área, tem muita coisa em chinês. Você só pode usar o PDF daqueles PDFs mais novos que é rastreável. Não, você carrega, você vai Não, carregar sim, o PDF. Mas e PDF antigo Qualquer que era PDF, cara. que era como se O fosse arquivo uma PDF. folha? Qualquer PDF. Qualquer PDF. Você fala que era fotografado e tal? Isso. Já fiz, funciona. Porque Porque ele tem um Sérgio, OCR, não é possível, ele cara. tem um OCRzinho dentro Não é dele. possível, Sérgio. Faz, cara. Eu tô vendo uma Faz. engrenagem. Mas ele aqui não no vai, ele cérebro não do lê Pirula. errado.
Tipo, é aquele scanner toscão. Não, o OCR dele é muito bom. Ah, vai se fuder. O OCR dele é muito bom. Ah, Lógico que se você pegar um Aceita, negócio que tá cara. apagado, ele não Futuro vai ler, chegou, né? cara. Mas eu fiz isso, eu tirei foto de uma revista, possível, velho. salvei em PDF e joguei, cara. Não, cara. É? Não é possível isso. É legal pra caramba, cara. O futuro chegou, cara. O É o futuro é agora. Chat PDF e SciSpace, são os dois. O SciSpace, ele é mais legal ainda, porque na hora que você entra dentro do site, ele mostra pra você quais são as principais áreas que estão sendo pesquisadas naquele momento. Você pode pesquisar o artigo dentro dele mesmo e ele já ir resumindo pra você. Lógico que aí tem uma limitação, artigo que é pago e tal, ele não vai. Mas coisa gratuita, ele põe lá pra você, cara. Bom, É um mas negócio legal pra caramba, cara. Se você colocar deixa eu chegar perto, desculpa. Se você colocar o PDF já craqueado lá, não é daí... Não Ah, tem não, é que problema você está nenhum. falando que é o online, né? Que... Não, mas se colocar o PDF craqueado, ele vai trabalhar com o tá. PDF que você colocar. Tá, entendi. É Não que o site, ele já te dá várias facilidades. Cara, isso aí tem ajudado muito, cara, para escrever coisas. Preciso escrever um resumo para um artigo, ou a introdução de um artigo, que é pegar vários. Eu já pego ali, eu já monto, cara, eu monto um texto e fica Então, perfeito, é cara. isso que é, cara. A inteligência artificial ela vai otimizar